Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Malingi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de biologia do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2015, né, primeira aplicação, caderno azul, e agora a gente vai para a questão 56, né, a questão 56, ela traz aí em relação à genética, né, a raças de cachorros, olha só. Ela descreve o seguinte: algumas raças de cães domésticos não conseguem copular entre si devido à grande diferença em seus tamanhos corporais. Ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies, especiação. Essa especiação não ocorre devido ao quê, né? A. Oscilação genética das raças. B. Convergência adaptativa das raças. C. Isolamento geográfico entre as raças. D. Seleção natural que ocorre entre as raças ou é manutenção do fluxo gênico entre as raças. Pause o vídeo, tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar. Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram, olha só. Vai se tratar aí da manutenção do fluxo gênico entre as raças. Por quê? Olha só. A pergunta ela descreve pra gente o seguinte: essa especiação não ocorre devido ao quê? Que especiação aqui no caso, né? Seria aí quando não há aí aqui no caso, o que acontece? Vai haver essa manutenção do fluxo gênico entre as raças. Eles vão continuar compartilhando genes. As raças vão continuar compartilhando genes. Porque a pergunta, ela descreveu pra gente o seguinte, né? Que essas raças aí de cães domésticos, eles não conseguem copular entre si, por quê? Devido à diferença aí das raças, né? Aos tamanhos corporais das raças. Mas aqui no caso, ele ainda ressalta, ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona devido à formação de novas espécies, aqui no caso, especiação, por quê? Aqui no caso, devido também, né, a característica corporal deles, né? Não se pode haver aí, no caso, o cruzamento entre um pinche e o pastor alemão, por exemplo. Por quê? Devido à diferença entre as raças deles. Mas eles vão continuar compartilhando genes, né? Indiferente aqui no caso, se eles têm tamanhos corporais diferentes, aqui no caso eles não conseguem copular, mas isso não impede de que eles continuem compartilhando aí, no caso, tendo a manutenção aí do fluxo gênico entre as raças. Eles vão continuar compartilhando genes. E diferente aí no caso, quando não há isolamento reprodutivo entre os indivíduos, aí no caso, isolamento isolado, eles não têm isolamento isolado. Isolamento isolado aqui no caso é quando eles produzem aí espécies inférteis. Não é o caso dos cachorrinhos. No caso dos cachorrinhos aqui, né, que a questão está ressaltando, existem sim raças diferentes que continuam compartilhando genes. Só que aqui no caso, né, devido ao tamanho, as raças diferentes aqui, que eles não conseguem aqui, como cita a questão, no caso, copular entre si. Mas nada impede aqui no caso, né, no caso, pastor alemão com pastor alemão ou com outras espécies diferentes. Mas isso não vai impedir aí que eles continuem compartilhando os genes. Então, esse é o objetivo da questão. Por que aqui não sofreu o processo de especiação, né? Então, aqui no caso, né, por que eles não sofreram aí esse processo aqui no caso, né, essa especiação não ocorreu? Porque apesar, né, aqui no caso de raças diferentes, eles ainda, lembre-se, eles ainda vão compartilhar aí, né, vão compartilhar genes, tá certo? Por isso aqui no caso que vai ser a manutenção do fluxo, aqui no caso do fluxo gênico entre as raças, tá certo? Eles ainda vão compartilhar genes, apesar de terem raças diferentes, tá bom? Então, aqui no caso, eles não sofreram isolamento reprodutivo isolado. Eles ainda pertencem aqui, no caso, à mesma espécie e vão compartilhar genes, né? Não vão deixar aí, no caso, de serem cachorrinhos. Apesar de terem raças diferentes, compartilham genes. Esse é o objetivo da questão, tá certo? Olha só por que não são as outras. Oscilação genética das raças. Não é oscilação genética das raças, né? Não é o que a questão vem trazer pra gente. Ela vem trazer diferença das raças aqui em relação, né, aqui ao processo de copulação, né, os tamanhos diferentes corporais aqui no caso das raças, mas não é esse o objetivo, né? Olha só, B, convergência adaptativa das raças também não, mesma coisa. Não vai se tratar de convergência adaptativa das raças.
e sim aqui no caso delas da manutenção do fluxo gênico aqui, desculpa, do fluxo gênico entre as raças. Não ocorreu esse processo de especiação aqui no caso, porque eles ainda compartilham genes entre si, né, os cachorrinhos, apesar de terem raças diferentes, tá certo? Então vai se tratar mais da manutenção do fluxo gênico aqui entre as raças. Por quê? A questão está falando das raças diferentes. Aqui no caso, isolamento geográfico entre as raças também não. Não é sobre isolamento geográfico, né, entre as raças. Aqui no caso ela vai se tratar sobre o processo de especiação. Não vai ocorrer o processo de especiação deles gerarem aqui no caso, né, uma espécie infértil devido a eles compartilharem genes, tá? Olha só, de seleção natural que ocorre entre as raças também não é sobre a seleção natural. E sim aqui da questão do fluxo gênico, tá bom? Eles ainda compartilham genes. Então, é importante a gente saber, né, em relação a isso. O que é o fluxo gênico, aliás, né, para quem não sabe? É importante vocês terem em mente também o que significa o fluxo gênico. Olha só, eu vou colocar aqui para vocês, em relação ao que significa créditos ao site também, né? Prepara Enem. O que é fluxo gênico? Fluxo gênico aqui, no caso, pode ser definido com a movimentação de alelos entre populações. Essa movimentação garante aí, né, que as populações apresentam semelhanças genéticas. O fluxo gênico, resumindo aqui, nada mais é do que o movimento de genes de uma população para outra. Esse fluxo aí também chamado de migração é garantido pela inserção de novos genes em uma população graças à chegada de novos indivíduos. Portanto, o fluxo gênico garante aí, portanto, a população que fiquem menos diferenciadas, garante aqui no caso, que fiquem menos diferenciadas geneticamente. Como que ocorreu o fluxo gênico, né? O fluxo gênico ele ocorre quando indivíduos de uma população migram para outra, né? Por exemplo, aqui no caso, um grupo de pessoas que moram em um lugar muda-se para outra região, por exemplo, e podem ser responsáveis pela inserção de novos genes, de novas populações. Então, aqui no caso, é a mistura aqui no caso, né? Olha só, as espécies, indivíduos sedentários, ou até mesmo fixos, né, como plantas também. Então, a gente entra em outras questões aí, não só no caso dos seres humanos, como plantas. Então, essa mudança aí, né, de migração aqui no caso de populações que mudam para outras, então tá relacionado a isso, tá bom? Eu vou deixar o link para vocês darem uma olhadinha aqui em relação resumido, créditos ao site aí, vou deixar o link abaixo para vocês darem uma estudadinha também em relação ao fluxo gênico. Então, voltando à questão aqui, né, em relação aos cachorrinhos, apesar deles terem tamanhos diferentes, né, raças diferentes, eles não vão deixar de compartilhar genes. Então, gravam isso, tá bom? O objetivo da questão é esse. Por que não aconteceu essa especiação aí no caso, né? Deles produzirem espécies inférteis? Porque eles ainda mesmo, apesar que de tamanhos diferentes, né? De não conseguirem, aqui no caso, copular em relação ao tamanho, as características das raças, eles não deixam de compartilhar genes. Beleza? Por isso aqui no caso que vai ser a letra E. Não sofreram especiação, aqui no caso, né? Devido a que essa especiação não ocorre devido à manutenção aí do fluxo gênico entre as raças. Beleza? Então, resposta certa é a letra D, tá bom? Bom, espero ter ajudado vocês. Não deixem de se inscrever no canal que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. E vejo vocês nas próximas questões de biologia, beleza? Até a próxima, bons estudos!